Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, o que eu quero trazer para vocês? Algumas pretensões de leitura para 2026. Tá? Eu separei 12 livrinhos, assim, eu pretendo ler em 2026, só que eu não fiquei só nos 12, porque aí eu separei mais 3 para mostrar para vocês, que são de temáticas diferentes, tá? E quero mostrar mais 2 clássicos também. Então, esses 12 já passaram a 15, 17, e assim nós vamos. Bom, enfim, vamos começar o vídeo, aí eu vou mostrando, vou falando com vocês até lá. Pegar o nosso cafezinho, bora pro vídeo então, logo depois da vinheta. Vamos nos organizar por aqui, tá? Para começar o vídeo, vocês viram que eu desmanchei as tranças, né? A gente, muito calor, muito calor. Vou deixar as tranças agora para o inverno, que deve ser uma beleza, é um cobertorzinho, tá? No inverno vai ser, ó, maravilha, mas agora não deu, pelo menos eu passei meu aniversário de tranças, que realmente era o que eu queria, eu ganhei elas de aniversário, inclusive, da minha querida transista Jaque, e eu acho que eu mostrei na outra rede para vocês, né, quando eu fui lá fazer as tranças, todo videozinho e tal, e foto com a Jaque querida, tudo tá lá na outra rede, tá? E agora, né, vou tratar o cabelinho até o inverno aí, vou entrar o ano com meu cabelinho, e é isso, tá? Não que isso interesse muito para vocês, né, porque aqui nós viemos falar de literatura e não de cabelinho, mas, né, a pessoa tem dessas coisas de falar sobre outros assuntos aleatórios, vocês estão acostumados. Então, vamos lá, que é muita coisa por aqui para mostrar para vocês. Gente, eu vou fazer esse vídeo, que são livros, assim, que eu já gostaria de ter lido, né? Então, eu separei alguns aqui para mostrar para vocês, como pretensão. Isso não quer dizer que eu vá ler todos eles, né? Em 2026, no meio do caminho, sempre aparecem novas leituras, muitas vezes alguma temática, você sabe que eu gosto de ler também, né, temas relacionados a alguma coisa que está acontecendo. Então, é tudo muito flex aqui, tá? Vou mostrar até porque é interessante para vocês, né, e como sugestão também, talvez gostem de algumas dessas obras, queiram adquirir, também vou deixar tudo, os links aqui. Quem puder comprar através do meu link, como eu falo, sempre ficarei extremamente grata, tá? Porque vocês vão estar ajudando o canal, né? Outra coisa, deixe seu like, um emojizinho, né? Não custa nada e ajuda demais o canal, tá? Demais mesmo. Agradeço aqueles que estão sempre comentando aqui, que estão sempre deixando like para dar essa ajuda. Muito obrigada de coração, vocês são uns fofos, tá? Então, vamos pro vídeo. Tá, vou começar a mostrar para vocês os 12 que eu separei aqui, assim como pretensão, tá? Começando pelos 12, assim, que eu... né? E aí eu vou observando os 12 que eu separei, muitos deles são autobiografias, assim, e muita coisa dramática, assim. Ah, outra coisa, tem os livrinhos que eu ganhei de aniversário, que eu mostrei no vídeo de aniversário, vou deixar linkado aqui embaixo, que também estão nas minhas pretensões de leitura para 2026, certo? Então, e agora vamos aos livros, tá? O Deserto e Sua Semente, de Jorge Baron Biza. Tá? Este livro eu já comprei há algum tempo, porque eu li um artigo sobre essa obra e me interessou muito, certo? A obra, né? E o autor já não está mais entre nós também. E ele é um autor, ele nasceu em Buenos Aires, né? E esse é o único romance que ele escreveu,
tá? Foi publicado em 1998, numa edição que foi paga pelo próprio autor, certo? 3 anos antes de se desviverem, tá? E do que se trata esse livro? É um livro contundente e controverso. Este romance terrivelmente autobiográfico causou furor por onde passou. Uma mulher tem o rosto desfigurado depois de ser atacada com ácido pelo marido. Ao seu lado está o filho e narrador da história, que a partir de então a acompanhará no lento processo de reconstrução de sua identidade. Eu iniciei essa leitura, assim, logo que eu adquiri o livro, só para ver, assim, mais ou menos, né, como é que começava o livro. Deixa eu já mostrar para vocês, ó, em edição, tá uma edição da Companhia das Letras, certo? Gente, eu digo assim, ó, é um livro bem forte, tá? Aqui a gente trata de um assunto que está bastante em alta aí, né, que é a agressão, né, contra mulheres, né, e então, assim, eu vou ler, vou trazer resenha provavelmente para vocês, tá? Mas eu já digo, quem tiver interesse em ler também, é um assunto muito delicado e pelo que eu iniciei a leitura ali, ele é pesado, tá? Então, tá aí, né? O Deserto e Sua Semente. Próximo que eu separei aqui é um livro que eu queria ter lido agora, final do ano, né, mas não deu tempo, né, nos corres de final do ano, e é um livro que vai virar filme, ou já tem o filme, não sei dizer, você acha que vai ser lançado o filme, que é O Morra Amor, né, esse romance da Ariana Harwicz, acho que é assim, né, e o que diz essa história, que é outra história pesada também. Em uma região esquecida do interior da França, uma mulher luta contra seus demônios, ao mesmo tempo que abraça a exclusão, quer pertencer, que almeja a liberdade, sente-se aprisionada, que anseia pela vida familiar, deseja incendiar a casa. Casada e mãe de um bebê, ela se percebe cada vez mais sufocada e reprimida, apesar da estranha aceitação de seu comportamento errático pelo marido. A condição feminina, a banalidade do amor, os terrores do desejo, a maternidade e a brutalidade inexplicável de levar seu coração com o outro para sempre. Este romance corajoso enfrenta tudo isso com uma intensidade crua e até mesmo selvagem. É impossível sair ileso de Ariana Harwicz, em um texto que explora os efeitos desestabilizadores da paixão e da sua ausência, imerso na psique de uma protagonista feminina à beira da loucura. Na tradição de Sylvia Plath e Clarice Lispector, Morra Amor tem uma prosa irreverente e um lirismo sem remorsos, constituindo uma experiência de leitura viciante. Então tá aí, eu já vi que a obra vai virar filme e eu vou deixar aqui depois escritinho embaixo se já ou quando vai ser lançado, ou se já foi lançado, tá? Colocarei essa observação aqui embaixo para vocês, mas tá aí, esse livro tá aqui, ó, há muitos anos para ser lido, mas agora com essa história do filme, eu resolvi que eu vou desintocar ele. Um outro livro que eu quero muito ler, né, que é de uma autora também pesada, mas que eu amo, né, e ganhadora do Nobel, né, a Han Kang, é o Atos Humanos, tá, da editora Todavia. Esse aqui eu não falei, editora Instante, tá. Ó. Atos Humanos, da editora Todavia, né, é uma das obras da Han Kang, que é a mesma autora de A Vegetariana, que é um livro terrivelmente maravilhoso, mas puxado, tá. O terrivelmente tem, né, tem, né, o terrivelmente maravilhoso, terrivelmente de pesado, né, impactante, né, como eu digo. E, pelo jeito, é uma característica da autora, tá? Esse Atos Humanos diz o quê? Da mesma autora de A Vegetariana, um romance inspirado em atrocidades reais ocorridas na Coreia do Sul. Um evento histórico de trágicas consequências é transfigurado em uma ficção extraordinária, poética, violenta e repleta de humanidade. Então, vocês podem sentir o clima, né? Tá? Esse ano, Atos Humanos, geralmente eu costumo sempre botar uma Han Kang, porque eu adoro a escrita dela, apesar de... é muito potente, sabe? É muito... Um outro livro que eu comprei agora, esse ano de 2025,
literatura portuguesa. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre literatura portuguesa, porque eu gosto demais da literatura portuguesa, né? E tem alguns aqui para mostrar para vocês, algumas edições diferentonas aqui, tá? Que é o vencedor do Prêmio Literário José Saramago, que é Morramos ao Menos no Porto, do Francisco Mota Saraiva. E, infelizmente, o meu livrinho está todo furado, arranhado, detonado, porque o entregador da Amazon jogou o livro no pátio da vizinha, detalhe, e o cachorro pegou o livro. Só que aí já apareceu no meu celular que tinha sido entregue, e na hora eu digo, bom, não foi aqui onde é que entregaram. Saí e o cachorro estava grudado já, rasgando o saco e mordendo através do saco, senão ele tinha destruído o livro, tá? Então, eu consegui, fiz uma queixa na Amazon, porque aconteceu, tem um outro que eu comprei, assim, aquele não... Já tá aqui o livro, mas não teve... Outra hora eu mostro para vocês, tá? Foi uma polêmica muito grande, que a Amazon tá deixando muito a desejar nessa questão de entregadores, tá? Dessas parcerias aí de entrega que eles fazem, porque o outro livro, inclusive, eu peguei o cara, o entregador saindo, que ele também jogou na casa do vizinho, e aí eu já estava ligada no celular, e eu saí correndo, e aí ele estava assim, indo na direção do carro dele, eu chamei, eu digo, tu jogou o livro? Só perguntei se ele entrou no carro, e ó, nem me mandou, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito enlouquecida, fui, reclamei na Amazon, e eu disse, olha, porque antigamente eu compro na Amazon há milhões de anos, né, gente? Então, tu tinha que assinar, tinha que botar documento, agora eles atiram em qualquer lugar e é isso, tá? E tu que lute, com o que tu comprou e com o que eles fazem, que bem entendem, tá? Então, é muito complicado, tá? Então, aqui, ao menos, Morramos ao menos no Porto, tá? É um livro do Francisco Mota Saraiva, e ele foi vencedor do prêmio José Saramago. É um romance poderoso e de uma poesia sombria sobre a passagem do tempo, amor, loucura e morte. Uma gama de personagens intensos, imersos em rotinas sufocantes e um estilo que desafia os limites da linguagem. Francisco Mota Saraiva se consagra como uma das maiores vozes da literatura contemporânea. Ele nasceu em Coimbra em 98, em 1988, tá? Formou-se em Direito na Universidade Nova de Lisboa e é mestre em Direito e Gestão. É o seu primeiro romance, tá? E já foi vencedor do prêmio Revelação Agostina Bessa Luiz, em 2023, e agora o prêmio literário José Saramago de 2024, certo? Então tá aí, editora Biblioteca Azul, né? Que é o selo da editora Globo. Estou muito curiosa para ler esse livro. Logo que chegou, já queria ter feito a leitura, mas eu estava lendo outras coisas e aí deixei, porque é um livro que eu acho que vai precisar ser lido com bastante calma. Esses livros que envolvem temas assim, como esses que eu trouxe para você, geralmente eu preciso fazer muitas marcações, eu tenho muitas coisas para, né, para incorporar ali no texto, eu coloco a lápis no lado ali, então as minhas reflexões, enfim. Então, geralmente eu gosto de ler com calma, tá? O outro que eu trago aqui para vocês é A Mulher Ruiva, tá? Do Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, né? Que é um escritor turco, né? Vencedor do Nobel também, certo? Em 2006, né? E ele tem várias obras publicadas aí, como Neve, né? Que eu acho que é o mais conhecido, que foi, eu acho que o que ele levou o Nobel foi pelo Neve, se eu não me engano. E aqui ele traz o quê? Instigante história de Sam, um garoto de classe média abandonado pelo pai que decide se jogar na aventura de uma vida imprevisível. Ele descobre em um cavador de poços frustrado uma espécie de figura paterna com quem desenvolve uma relação complexa e afetuosa. No entanto, um incidente envolvendo uma misteriosa mulher ruiva impacta a vida do jovem. E somente anos depois ele é capaz de revisitar a cena e desvelar os segredos que ali se ocultavam. Tá? Então, vamos ver o que nos aguarda aí com A Mulher Ruiva. Outro livro que eu tenho aqui há muitos anos, e também eu quero ler há muito tempo, de um autor que também eu gosto muito, literatura portuguesa também, que é do Afonso Cruz, é Flores. Tá? Flores é um livro sobre o amor e sobre como o nosso modo de olhar para o passado atua na construção de nossas identidades.
a partir do encontro do narrador com um vizinho que perdeu a memória afetiva e sofre em demasia com as notícias que já se tornaram banais para a maioria das pessoas. Afonso Cruz tece uma história inquietante para falar da memória e do que resta de nós quando a perdemos, tá? Então, Afonso Cruz, eu acho que dispensa comentários, eu sou muito fã do Afonso Cruz, tá? Eu até mostrei esses dias para vocês, fiz um videozinho curto, o livro... Ai, qual é o livrinho que eu... que devoraram os livros que devoraram meu pai, tá? Que eu amei, assim, ele é muito poético, né? O Afonso Cruz é incrível, assim, é incrível. Quem não teve a oportunidade, leia alguma coisa dele, porque realmente ele é fantástico, tá? E este livro também da Companhia das Letras, certo? Acredito ser uma história, já ouvi falar muito bem desse livro, né? E tá aí, vamos ver, olha a furadinha aqui, ó. Muito bom, muito bom. Tá aqui o Afonso, ó. Ele teve aqui em Porto Alegre autografando há um tempo atrás, só que eu estava com outras coisas e não consegui ir, eu fiquei assim, de profundos, né, por não ter podido ir conhecê-lo pessoalmente, autografar meus livros, porque eu amo Afonso Cruz, tá? Outra de uma autora mineira, que eu gosto demais da escrita dela também, que é da Todavia, editora Todavia, Puro, da Nara Vidal. Tá? É outra autora que eu li dela, Eva, que eu tenho resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui, que é um livro, assim, espetacular, tá? No ano que eu li, assim, foi um dos melhores livros que eu li naquele ano, assim, foi o melhor top dos tops aqui, tá? Foi o Eva, e eu gostei demais, e agora eu vou ler Puro, né? Acho que dá, não sei se dá pra ver, tá em alto relevo aqui o Puro, ó. E aqui nos diz o quê? Até onde pode ir no início dos anos 1930, em um vilarejo de Minas Gerais, a crueldade que perpassa gerações? Impuro, seu terceiro romance, Nara Vidal, com a maturidade de quem está acostumada a tecer histórias em diversos gêneros, explora temas duros e sem nunca ter medo de colocar no papel as ações e os pensamentos mais desafiadores de seus personagens. Se em algum momento acreditamos ter adivinhado o rumo que a história pode tomar, rapidamente a autora apresenta novos elementos e descortina um universo que assim gostaríamos de acreditar. Guarda pouca semelhança com acontecimentos de hoje. Nas entrelinhas, porém, fica exposta a verdade. E é isso que faz de Puro um livro inquietante e envolvente em todos os aspectos, tá? Então, assim, ó, Nara Vidal é super indico, tá? Depois que eu ler, é um livrinho curto, ó, tá? De leitura rápida. E aqui ela é mineira, né? Da cidade de Guarani, certo? E ela é uma querida. A Nara é uma querida, eu já tive contato com ela via o Instagram, né? Ela é uma querida, sabe? Então, assim, indico muito, né? Porque o Eva, deixarei a resenha, eu amei, acredito, porque ela também faz a gente pensar, sabe? São livros para fazer pensar. São livros para refletir que te deixam ali, sabe? Aquela sensação de degustando o livro e digerindo o livro e os pensamentos, é sobre isso, certo? Acho que a maioria deles aqui é sobre isso. Outro que eu vou ler este ano, e agora eu adquiri final do ano, que é de uma escritora da qual eu tenho uma entrevista aqui no canal, deixarei linkado aqui para vocês, né? E que agora eu vou fazer a leitura, certo? Para trazer resenha, é o Cadeira Movediça, tá? Da Ana Cecília Romeu, tá? Da editora Camino Editorial, tá? Vou deixar tudo linkadinho aqui embaixo. E aqui a gente vai falar sobre o quê? Inclusive aqui na entrevista, a autora, a Ana Cecília, nos fala mais sobre ela mesma, sobre a escrita, sobre o livro, tá? Então, acho interessante vocês assistirem também, quem ainda não assistiu a entrevista com a autora que foi feita na Feira do Livro, que esse livro foi lançado aqui na Feira do Livro de Porto Alegre esse ano, tá? E eu estive lá e entrevistei a autora, e vale a pena conferir ali a entrevista, porque ela mesma, né, com propriedade, fala do livro dela, certo? Então, aqui a gente tem a Ida, uma assistente social, e encontra um bilhete do namorado economista terminando o relacionamento, antes dele desaparecer sem motivo, quando planejavam se casar. Enquanto lida com a perda e se confronta com o passado, ela conhece uma família japonesa, um gato preto, e explora o universo da literatura e até de um quartinho
do Grito. Tá? Interessante, né? Uma sinopse bem interessante. A capa belíssima, tá? Essa capa da querida Louise. A Louise é uma artista, assim, ó, fora de série, tá? E uma capista, assim, também, assim, ó, sou fã, certo? E fica aí a dica para vocês também, que eu acredito que é um livro. Eu vou trazer resenha, com certeza, aqui para vocês, tá? E aqui, deixa eu ver, temos a foto da Ana Cecília aqui, ó. Uma querida, Ana Cecília é uma querida. Assistam a entrevista lá que vocês vão ver o quão fofa é a Ana Cecília, certo? Outro que eu deixei aqui separado também é o Saia da Frente do Meu Sol, do Felipe Charbel, tá? Aqui da editora Autêntica Contemporânea, certo? E aqui fala, uma investigação sobre o segredo que moldou a vida de um homem, um romance fotográfico, uma biografia especulativa e, ao mesmo tempo, um relato autobiográfico que suscita, sem necessariamente responder, importantes questões. É possível conhecer alguém? É possível escrever uma vida? É possível narrar o outro sem narrar a si mesmo? Esse livro também eu tenho já faz um tempo, desde o lançamento, eu acho. Aqui está o Felipe, ó. Ele é carioca, tá? Nasceu no Rio de Janeiro em 1977. Aqui está o Felipe, certo? E eu tenho muita curiosidade em ler esse livro, já ouvi falar muito bem deste livro, tá? Ó, tem fotos aqui dentro do livro. Então, tem várias fotografias aqui, ó. Tá aí, vamos ver se esse ano sai. Vai sair sim. Tem alguns, eu até botei aqui uns menorzinhos, né, depois para ir, né, pelo menos esses menores eu vou ler. Eu vou tomar um café, né? Agora, eu vou seguir na literatura nacional, tá? Um outro que eu vou ler, que está aqui desde o lançamento deste livro, também, vergonhosamente, ainda não li, né? Que é da Todavia, é o Salvar o Fogo. Inclusive, tem o cartaz lá, né, na minha parede, ó. Salvar o Fogo. O Salvar o Fogo, que é do Itamar Vieira Júnior, né? Eu sou suspeita para falar do Itamar, porque eu li Torturado e gostei imensamente de Torturado, assim, gostei realmente. Eu me lembro na época que eu li Torturado, foi na época da pandemia, se eu não me engano, que eu estava num grupo de leitura, né? E Torturado foi uma das nossas leituras. E eu, na hora que eu terminei a leitura, disse: isso aqui é um clássico, isso aqui vai ficar para a vida. Que livro é esse, gente? Então, assim, eu gostei demais de Torturado, e agora seguiremos, né? Como eu vi numa entrevista dele, é uma trilogia que ele pretende, né, concluir, e esse é o segundo, Salvar o Fogo, né? São histórias individuais, pelo que eu entendi, mas, né, que falam, eu acho, da temática, alguma coisa que faz, que ele quer fechar, assim, como 3 livros, certo? Né, eu vi essa entrevista, se eu achar, eu vou deixar aqui embaixo, que foi, eu acho que no canal, que eles mostram as estantes da Folha de São Paulo, eu acho, não sei, se eu achar, eu deixo aqui embaixo linkado essa entrevista onde ele fala sobre isso, tá, que eu achei muito interessante também. Então, tá aqui, Salvar o Fogo, pretendo ler este ano, Salvar o Fogo, que já era para ter lido, né, e Torturado, assim, ó, recomendo sem, né, e na época da leitura, o pessoal todo, assim, do grupo foi unânime, o pessoal gostou, enfim, não é à toa que levou prêmios e, né, e essas coisas todas. Agora vamos seguir, esse aqui é um clássico também, se eu não me engano, ele tá nos 1001 para ler, tá, antes de morrer, e eu acho que o melhor livro de ficção norte-americana dos últimos 25 anos, New York Times Book Review, que é da Companhia das Letras, mais um prêmio Nobel aí. Desculpa, estou com uma tosse alérgica terrível desse tempo. Amada, de Toni Morrison, né? Esse Amada também vergonhosamente já era para eu ter lido, tá? Mas agora vamos ver se sai, tá? Eu acho que a Toni dispensa, né, muitas apresentações, tá aqui ela, maravilhosa, tá? E Toni Morrison é um pseudônimo, né, de Chloe Anthony Hofford, nascida em 1931 nos Estados Unidos. Primeira escritora negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. E foi ela que escreveu aquele livro agora,
O Olho Mais Azul. Eu acho que vocês já devem, pelo menos, ter ouvido falar. É um livro que eu quero ler e não li ainda também. O que eu li dela? Eu li um livro dela, que eu não vou lembrar agora, obviamente, mas assim, ó, maravilhosa. Então, tá aqui, Amada, certo? E o outro, dentre esses 12 que eu falei que eu mostrar para vocês, que é de uma escritora também que eu amo, amei a escrita dela, na verdade, eu li um livro dela para o clube do livro um clube do livro que eu coordenava, certo? E uma das leituras foi um livro dela, tá? Que é uma escritora turca também, tá? Que é O Manuscrito, da Harper Collins. Tá? O livro que a gente leu no Clube do Livro foi A Ilha das Árvores Perdidas, tá? Sensacional, deixa a capinha aqui. Eu tenho ele ali, mas não vou levantar para pegar, vou deixar a capinha. Esqueci de já deixar aqui, então deixa a capinha aqui. Sensacional. Ainda vou fazer uma resenha dele para trazer para vocês, porque é um livro que vale demais a pena. E foi unânime, assim, no clube, assim, de leitura, foi unânime, todo mundo amou, tá? E aqui está. Agora, esse eu acho que foi o último lançado dela, se não me engano, O Manuscrito. Aqui fala: Ella Rubinstein é uma mãe e esposa ocupada que não consegue mais encontrar motivos para ser feliz. Porém, quando começa a ler um manuscrito sobre um religioso sufi que elenca 40 regras sobre o amor, algo dentro dela muda por completo. Embarcando em uma jornada para encontrar o misterioso autor desse livro, ela se depara com um tipo de amor e de fé que jamais imaginou ser possível. Tá? E ela também tem outro livro que eu tenho aqui, mas ainda não li, que é 10 minutos e 38 segundos antes, mas não. 10 minutos, não vou me lembrar o nome do livro, deixa eu ver se não diz aqui. 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, tá? Que é o outro livro dela que eu tenho aqui, que eu também pretendo fazer leitura, mas tá aqui. Esse ano eu pretendo fazer o manuscrito, tá? Então aqui fechamos esses 12, certo? E aí eu quero mostrar para vocês assim, ó, dois classicões, assim, que estão na minha mira há muito tempo. E eu vou adiando, que eu sei que são livros que eu vou precisar me concentrar muito, ter um foco muito, né? Mas que eu quero muito ler. Um deles é do Thomas Hardy, Judas o Obscuro, que eu tenho nessa ediçãozinha aqui, capa dura da Abril, tá? Então, Judas o Obscuro, eu ouço todo mundo falar bem desse livro. Tá até com um marcadorzinho já para começar a leitura, tá? Então, tá aí, vamos ver se esse ano eu tô me vergonhando essa minha cara de pau aqui para começar essa leitura. Por favor. E um outro, mas esse aqui eu realmente eu tô enrolando, tá? Eu tô enrolando. Eu admito, porque é um livro que eu sei que vai me consumir tempo e estudo, porque eu costumo, alguns clássicos eu leio para estudo, tá? Para me debruço realmente em cima da obra, é para fazer um estudo mais aprofundado, né? E esse livro eu sei que tem muita coisa, né, para ser vista e estudada, que é o nosso Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, tá? Já conversei com várias pessoas que leram, né, tem gente que começa, muita gente que começa e abandona, né, conheço gente, né, que não gostou da obra, conheço gente que é o livro da vida, então, assim, ó, é um livro que exige bastante, né, a gente sabe que o João Guimarães Rosa tem uma maneira única de escrever, né, com seus vocabulários próprios, enfim. Então, tá aqui, né, vamos ver, quem sabe, né, a gente consegue encaixar aí pelo menos no início a leitura. E os outros 3 livrinhos, rapidamente aqui para mostrar para vocês, que saem um pouco da literatura, mas que eu quero mostrar para vocês, e que estão para ler também aí, é A Doença como Caminho, tá? Esse eu comprei esse ano, tá? Uma visão nova da cura como ponto de mutação em que o mal se deixa transformar em bem. Tá? Comprei esse livro numa promo aí que teve, achei interessante, então tá aí, né? Trago para vocês. Outro que desde o lançamento comprei e eu quero muito ler e preciso, que é Foco Roubado, né? Os Ladrões de Atenção da Vida Moderna, Johan Hari, tá? Esse aqui eu quero muito fazer a leitura e acho muito necessário, né? Eleito um dos melhores livros do ano pela Amazon Spectator e Financial Times. Muito bem. E o outro, né,
que é também muito necessário, eu ouvi gente falando sobre esse livro, que me interessou demais, é A Próxima Onda, né? Inteligência Artificial, Poder, o maior dilema do século XXI, tá? Aqui ele vai falar sobre a IA, que está aí, né? Tomando conta do mundo. E esse aqui eu vou confessar que até eu tenho um pouco de medo de ler esse livro, porque às vezes eu me assusto com a evolução, a forma rápida que as coisas estão acontecendo, e eu já ouvi falar algumas coisas a respeito desse livro, mas é um livro que eu sei que é extremamente necessário, né? E aqui diz o seguinte: estamos na iminência de cruzar uma barreira decisiva na história da nossa espécie. Então, tá aqui. É uma pretensão de leitura, é um livro que talvez eu vá lendo junto com algum outro de literatura, enfim, a gente vai intercalando leituras. E só mais uma coisa. Quero começar uma trilogia também aqui, ó. Olha, gente, eu tenho que rir da minha própria pessoa. Até vou tomar um café aqui. Podem rir, vamos rir todo mundo junto. Olha a pretensão. Eu digo para vocês que eu sou pretensiosa nível hard. Eu sou pretensiosa nível hard, gente. Mas assim, a gente bota na mente, né? Aquele é o poder da mente. Quem sabe a gente consiga fazer tudo isso e mais um pouco, e ainda os do aniversário, todas essas coisas, né? É sobre isso. Muito bem. Tá? E essa é uma trilogia, tá? Essa é a trilogia Os Sonâmbulos, certo? Do Herman Brook, né? Essa trilogia, eu até custei a conseguir os 3 livros, aí eu não sei atualmente como é que tá. Na época que eu comprei, que já faz um tempo, tá? Eu custei a conseguir fechar essa trilogia, né? E o primeiro é esse, Paz Sinal ou o Romantismo, 1888, tá? Herman Brook também, né, é um escritor, né, que nasceu em Viena, em 1886, e morreu em New Haven, Connecticut, Estados Unidos, em 1951. Fez seus estudos na então capital do Império Austro-Húngaro e na Alemanha. Especializou-se no âmbito da indústria têxtil para trabalhar na fábrica de seu pai a partir de 1907. Durante a Primeira Guerra Mundial, dirigiu um hospital. Nossa, ele fez muita coisa na vida. Nem vou ler tudo aqui, porque realmente está aqui ele, ó. Aí fez muitas coisas, certo? Esse é o romance de abertura da trilogia Os Sonâmbulos, né? Passa-se na Prússia, entre as cidades de Berlim e Stolpin. O tenente Joaquim von Passinal, personagem central, é um homem perdido em meio à decadência dos valores e da personalidade, da falta de sentido e de orientação no mundo moderno. Seguindo o romantismo assinalado no subtítulo Passinal, o mais quixotesco dos personagens da trilogia nega a realidade e nostálgico tenta viver em um mundo que não existe mais. Tá? E por aí adiante. Então, esse é o primeiro, tá? Que eu pretendo começar esse ano de 26. Eu tenho que rir de mim mesmo. Mas o segundo, Ash, ou a Anarquia, 1903, as capas são fora de série, né? E o terceiro e último, Hugnal, ou a Objetividade, 1918. Olha essas capas, gente. São, deixa eu pegar assim para ver se mostrar para vocês. Fantásticas, certo? Então, pelo menos o primeiro, se a gente conseguir iniciar, estaremos felizes e contentes. Então, para quem ficou até aqui, eu quero agradecer muito e desejar a todos um feliz, feliz, feliz Natal, um Natal de muita paz, né? Como eu falei em outro vídeo, o significado de Natal é aquele momento que eu acho que a gente deve refletir sobre nós mesmos, tá? Em vez de ficar apontando dedos e achando o que o outro faz está certo ou errado, né, pensando no outro, vamos olhar para a gente, vamos refletir sobre a vida da gente, sobre as nossas relações familiares, né? E relações em geral, né? É aquela reflexão que a gente começa já no Natal para a virada do ano, nós já tomarmos conta, né? E resolvermos essas questões. Então, assim, ó, tudo que eu desejo para vocês é paz, muita paz no coração de vocês. Que vocês tenham sempre serenidade para tomar decisões, serenidade antes de falar, antes de agir. Que a gente possa ser, neste mundo, pessoas melhores, sempre, 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 sempre. Que a gente trabalhe para isso, para sermos pessoas melhores, tá? Porque esse mundo está precisando muito, né? Que as pessoas se olhem,
individualmente, né? Porque a mudança é individual, tá? E o coletivo só vai mudar a partir do individual. Quando cada um vai mudando, o coletivo vai mudando, né? Então, a mudança é individual. E é o que eu desejo para vocês, tá? Não percam seus tempos aí, brigando, discutindo, batendo boca, e isso não leva a nada, gente, né? Vamos ler mais, façam isso, leiam mais, né? Aprendam mais, né? Que a leitura seja sempre a base das nossas reflexões e das nossas decisões, tomadas de decisões aí, e que o conhecimento liberta, né? Essa é a frase, né? Conhecimento liberta. Então, o que eu desejo para vocês neste Natal é muitos livros, tá? Muita paz, muito amor, aí amor, assim, ó, transbordando no coração de vocês, tá? E é isso, estejam sós ou estejam acompanhados, né? Porque o Natal é apenas mais um dia, né? E eu falo até porque eu trabalho com saúde mental, como vocês sabem, e eu sei que, que esses finais de ano são muito complexos, tá? São muito, muito difíceis. Então, assim, ó, que vocês entendam que a paz e o amor estão no coração de vocês, tá? E não interessa se tem alguém junto, se vocês estão sozinhos, né? Façam o melhor que vocês podem por vocês, não por ninguém mais, tá bom? Fica aqui o meu beijo grande, tá? O meu desejo de tudo de melhor para cada um de vocês, as famílias, né? Enfim, né? Obrigado pela companhia sempre, tá? E tem vídeo semana que vem, sim, porque nós vamos terminar o ano, antes de terminar o ano, já tem um vídeo sendo programado para a semana que vem, tá? Beijo grande, gente, até o próximo vídeo. Um feliz, feliz Natal para todos vocês.